Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O meu nome é Lucas e hoje eu quero trazer um pouquinho aqui da minha experiência com a leitura bíblica, falar um pouco compartilhar, na verdade, a minha alegria, né, de ter completado o ciclo de leitura bíblica, né? Eu li a Bíblia toda pela segunda vez, isso tem sido muito importante para mim como um cristão. E para compartilhar isso contigo, para falar um pouco da minha experiência, como eu fui e como eu era com relação a um leitor da Bíblia, né, eu tenho que falar um pouco da minha experiência de vida, né, de como eu era como um cristão. Né. Eu fui criado num lar cristão desde pequeno, eu frequentava a escola dominical e eu sempre fui ensinado sobre as coisas da Bíblia, sobre as historinhas bíblicas, né, como todas as crianças aprendem na escola dominical. Aquilo foi sendo bom para mim, eu fui aprendendo sobre a importância da verdade, a importância de crer em Deus, né? Sendo que, ao mesmo tempo, eu fui me conformando com aquilo que eu aprendia aos domingos, né? Eu raramente lia a Bíblia durante a semana, né? Por eu ter um conhecimento ali razoável sobre a Bíblia, eu fui me conformando, fui crescendo, e fui achando que o que eu sabia estava bom, né? Então eu acabei me tornando um cristão morno, porque eu me conformava com o que eu sabia, não buscava conhecer mais a Deus, eu buscava viver uma vida fora do pecado, mas a gente sabe que Deus ele não quer isso para a gente, né? O que Deus sempre quis, né, de mim e de você é um relacionamento. E esse relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, eu não fazia questão de ter. Na verdade, eu não gostava de ler nada. Eu não gostava de ler a Bíblia, não gostava de ler livros, coisas da escola eu também não gostava, eu tinha preguiça de ler, essa é a verdade. Eu comecei a desenvolver um hábito de leitura na minha vida na medida que eu fui crescendo, né, que eu fui entendendo que se eu quisesse ter uma realidade de vida diferente, crescer nessa vida financeiramente, né, ter mais cultura, ter acesso a mais oportunidades, eu deveria aprender coisas novas. E para isso eu ia ter que ler, não ia ter jeito, né? E aí eu comecei, né, por causa disso, né, essa era a minha motivação, eu comecei a buscar ler livros, né, mas ainda não era nada relacionado à palavra de Deus. Eu lia livros, né, que fossem me dar algum conhecimento que eu julgava útil, né? E nessa época eu já tinha um conhecimento razoável sobre a Bíblia, mas eu ainda achava que ler a Bíblia, ter a prática de ler a Bíblia, ou mesmo ler a Bíblia toda, era algo opcional para mim como cristão. Né? Para falar a verdade, eu julgava, né, que alguns livros da Bíblia eram difíceis de entender, eram livros que não tinham muita aplicação prática na minha vida, então eu acabava deixando a leitura bíblica um pouco de lado, né, e me conformava com a vida que eu ia tendo. Né? Isso é para minha vergonha que eu falo, eu não acho isso uma parte bonita da minha história, mas faz parte do meu passado, né? Faz parte da minha vida. Né? Eu tenho certeza de que em algum momento eu comecei a mudar a minha mentalidade, né? A minha vida ela começou a mudar, eu comecei a entender a importância de ler a Bíblia, né? Eu comecei a entender a importância de não ser mais um cristão morno, que eu era o que a Bíblia chama de morno, né? O que não agrada a Deus, não quer nem viver no pecado, mas também não quer conhecer a Deus com profundidade, não quer uma intimidade com Deus. Era essa a minha realidade. Como que mudou a minha vida? Como que eu passei a entender a importância de ler a Bíblia? Como que eu decidi ser um cristão próximo, íntimo do Senhor Jesus? Bom, graças a Deus eu não precisei de nenhuma tragédia pessoal, eu não precisei passar por uma situação de uma enfermidade grave, ficar no leito do hospital, nada do tipo. Tá? Tudo começou a mudar na minha vida quando eu e minha esposa, na época minha noiva, nós começamos a andar com algumas pessoas, né? Nós conhecemos e começamos a andar mais perto de pessoas que falavam do reino, do evangelho do reino, com uma aplicação prática no nosso dia a dia. Eram pessoas que viviam, né, a palavra de Deus e que ensinavam, né, para quem quisesse se aproximar sobre as coisas práticas. Né? E uma das coisas que eu ouvi, que eu não entendi nada, eu fiquei, na verdade, escandalizado, foi com relação a andar na luz, né? Confessar pecado. Eu aprendi que eu deveria confessar os meus pecados. E eu achei aquilo absurdo, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso a minha vida toda como cristão. Para mim, confessar pecado era coisa, enfim, que os católicos faziam ali no confessionário, e eu fiquei espantado quando eu vi que aquilo ali estava na Bíblia. Em Tiago 5,16, por exemplo, ali diz sobre confessar pecado, né, que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Aquela passagem estava lá o tempo todo, e eu como crente a vida toda nunca tinha lido, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então aquilo ali foi para mim um espanto, porque eu pude aprender isso,
eu pude viver isso na prática, eu tive a oportunidade de andar na luz, confessar algumas coisas que eu praticava, confessar algumas coisas que eu achava que era só confessar para Deus em oração e estava tudo certo. Você ora, confessa para Deus e se arrepende, para de praticar aquilo, e para mim aquilo estava tudo certo. Mas eu comecei a andar naquela verdade, eu comecei a praticar aquilo, e aquilo me gerou mais fé e me gerou um temor também, me gerou uma consciência de que o meu conhecimento bíblico que eu achava bom não era nada bom, era um conhecimento raso, era um conhecimento superficial. Quanta coisa estava lá escrita na Bíblia e eu não sabia. Algumas coisas eu até sabia, mas não tinha a menor ideia de como eu ia aplicar na minha vida. E ali, através desse relacionamento com essas pessoas, eu comecei a entender que a Bíblia não é um livro para você só ler, é para você praticar e praticar no dia a dia. Então, a gente começou a estreitar um pouco mais o relacionamento com esses irmãos e a coisa toda começou a mudar a partir do momento que eu passei a viver um discipulado. Na verdade, o discipulado é o que Jesus fez com os discípulos dele. Ele andava junto ali, apacentando, cuidando, se relacionando, né, participando da vida deles. Então, naquele ponto, eu passei a entender que eu sou igreja, eu não faço parte de uma igreja, né? Para mim, ser cristão era você ser membro de alguma congregação, ir aos domingos e viver ali de uma forma longe do pecado. Mas eu comecei a entender que ser cristão era muito mais do que isso, era você viver o evangelho, se relacionando com pessoas, né? E através do discipulado, eu comecei a participar mais intensamente da vida com a igreja, a vida em comum com a igreja, né? E eu comecei a andar mais na luz, andar nas minhas dificuldades, né? Falar das minhas dificuldades. Eu estava iniciando o meu casamento, iniciando a minha vida 12, eu tinha várias dificuldades no meu casamento. Através desse relacionamento próximo com os meus discipuladores e com a igreja, eu estava ali sendo apacentado, sendo discipulado e sendo cobrado também, né? Com relação a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Como marido, eu estava sendo cobrado sobre as minhas responsabilidades como marido, que também estavam escritas na Bíblia o tempo todo, mas eu nunca tinha parado para pensar que o marido ele deve apresentar a esposa a Deus sem mácula. Eu, como marido, eu deveria apacentar minha esposa, ser o responsável, ser o pastor da minha casa. Aquilo era uma responsabilidade, me confrontava muito, mas as minhas dificuldades ali no dia a dia, a minha incapacidade de melhorar por conta própria, na minha própria força, foi me levando para entender que eu precisava de fato de mais tempo com Deus, eu precisava realmente separar mais tempo no meu devocional e buscar mais a Deus. Eu comecei a entender que sem Deus eu não podia ser um marido excelente, eu não podia ser um bom marido e futuramente eu não poderia ser um bom pai também. Eu comecei a entender o que Jesus quis dizer quando ele falou que sem mim nada podeis fazer. E aí não teve jeito. Eu tive que escolher se eu queria ser um cara, continuar sendo um cara mediano, um cara morno, ou um cara que ia buscar Deus intensamente, um cristão que ia realmente separar tempo de qualidade com Deus através do devocional. E aí eu comecei a ter um relacionamento mais intenso com a palavra. Isso foi maravilhoso para mim, essa cobrança, né? Uma coisa que eu aprendi é que o discípulo de Jesus ele vai ser cobrado. O próprio Jesus falou que é uma responsabilidade escolher ser discípulo dele. Existe um preço a ser pago. Eu comecei a pagar esse preço, que para mim era separar esse tempo de qualidade e levar a leitura bíblica, não só a leitura bíblica, mas a oração e a meditação na Bíblia como algo sério, algo que deveria fazer parte da minha rotina. Mas ainda assim, eu não queria ler a Bíblia toda, eu continuava achando, né, que ler a Bíblia toda ainda era algo opcional, não era necessário, né? Quando que eu comecei a ter esse temor? Eu creio que o Espírito Santo começou a agir na minha vida a partir do momento que eu comecei a separar mais tempo para Ele, eu comecei a me relacionar mais com Ele, então eu comecei a me incomodar com o fato de que minha vida estava passando, eu estava chegando perto dos 30 anos, e eu lembro que eu pensava muito, cara, o que eu sou no reino? O que eu fiz para Jesus esse tempo todo? Sabe? Eu sempre fui um cara muito ambicioso, um cara que sempre quis muito ter um conhecimento humano, as coisas assim terrenas, né? Eu sempre gostei de aprender outros idiomas, eu sempre gostei de estudar coisas seculares, como eu falei aqui no início do vídeo, eu acreditava que esse conhecimento nobre iria me deixar um cara mais culto, iria me dar mais oportunidades na vida. Na verdade, a minha mente ainda era uma mente secularizada, porque Jesus falou para a gente não acumular tesouros nessa terra, mas acumular tesouros nos céus. A minha mente pensava o contrário, eu tinha que acumular tesouros aqui na terra e eu não ligava muito para acumular tesouros nos céus. Afinal de contas, eu vivo aqui, né? Mas esse meu pensamento começou a mudar e eu comecei a me sentir confrontado. Enquanto que eu era esforçado para as coisas do mundo e o quanto que nas coisas do reino de Deus eu era mediano, eu era medíocre. Eu fazia de qualquer jeito e aquilo ali começou a me incomodar. Eu creio que foi o Espírito Santo trabalhando em mim.
né? E aí eu comecei a entender, não, eu preciso ter um relacionamento mais íntimo ainda com a palavra de Deus, eu preciso ler a Bíblia toda, nem que seja uma única vez na minha vida, mas eu preciso ter essa experiência, né, de leitura e de entrega à palavra de Deus. E aí eu comecei, né, onde eu congregava, né, nós estávamos congregando com esses irmãos, nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura bíblica, ganhamos um calendáriozinho para a gente fazer um plano de leitura, né, e eu comecei o plano de leitura, mas eu não era um cara constante, né, eu ainda era um cara que lia um dia e ficava 3 ou 4 dias sem ler a Bíblia, né, tinha essa dificuldade, né, realmente. E aí, obviamente, no final do ano eu não consegui ler. Eu lembro que no final do ano eu tinha lido até a Segunda Crônica, se eu não me engano. Se você conhece a ordem dos livros, você vai saber que eu estava bem no iniciozinho ainda, né? Mas para mim foi um esforço absurdo ter lido aquilo. E eu lembro até hoje que, na minha cabeça, eu pensei, eu não consegui ler, mas eu vou continuar lendo. Uma hora eu vou acabar essa leitura e tranquilo. Só que aí, eu conversando com o pessoal lá, os discipuladores, eles falaram para mim que não, que o plano era ler a Bíblia em um ano. Se eu não tivesse lido em um ano, eu deveria voltar tudo e começar do zero no seguinte. Cara, aquilo me deixou indignado, me deixou assim transtornado, porque eu vi que na verdade ia ser mais difícil do que eu imaginava, né? Eu falei, poxa, ler a Bíblia no ano todo, dentro de um ano, vai ser um negócio muito difícil. Mas mesmo assim, eu tentei no ano seguinte, né? Da mesma forma que eu estava tentando, né? E não consegui novamente. E aí eu comecei a entender que não era na minha força, né? Eu deveria depender do Espírito Santo para ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é como ler um livro qualquer, que você coloca uma meta e vai lendo um capítulo por dia, aquela coisa. Não é algo relacionado à performance. Eu comecei a pedir a Deus ajuda e misericórdia para que eu tivesse realmente um coração inclinado para as coisas do alto, né? E aí, pela graça de Deus, eu comecei a mudar a minha mente, né? A minha mente estava em constante transformação, né? O caráter de Cristo estava sendo formado em mim. E aí no ano seguinte eu consegui ler a Bíblia toda. Eu decidi que naquele ano, né, foi em 2013, eu iria ler a Bíblia toda e graças a Deus naquele ano eu consegui completar pela primeira vez um ciclo de leitura. Eu fiquei muito feliz porque eu me empenhei muito, né? Mas mais do que conseguir ler a Bíblia, eu conheci melhor o Deus a quem eu sirvo, sabe? Eu fiquei maravilhado. Eu lembro que eu li a Bíblia toda, eu estava tão entusiasmado, com a leitura, com o ritmo que eu estava conseguindo, enquanto eu estava aprendendo mais coisas que estavam lá, e a vida toda eu não sabia, mesmo sendo cristão, que eu li a Bíblia toda em 8 meses. Em agosto eu terminei de ler, e de agosto até dezembro eu li o Novo Testamento de novo. Então, quer dizer, eu li a Bíblia toda em 8 meses e depois eu li o Novo Testamento. Então eu fiquei muito feliz, e de lá para cá eu nunca mais parei de ler a Bíblia. De lá para cá, todos os dias eu separo um tempo, eu paro para ler a Bíblia, eu entendo o valor que isso tem, e um pouco depois disso, né, eu sei que o que eu aprendi ali, o passo a mais que eu dei em direção à intimidade com Deus naquele ano foi fundamental. Um pouco depois eu passei por uma provação muito difícil na minha vida financeira, né, e eu sei que aquilo ali, o conhecimento que eu tinha, a vivência que eu tive ali, a maturidade que eu adquiri foi fundamental para eu passar por aquela provação. Né? Fora as outras provações que viriam e as que ainda vão vir, né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então foi isso. E aí eu completei o meu primeiro ano de leitura bíblico, né? O meu primeiro ciclo ali. Continuei lendo com frequência, comecei a ler livros também, né? Livros bíblicos, comecei a ler com mais frequência, né? Naquela época eu já lia um pouquinho mais de livros bíblicos, né? Eu já estava tirando um pouco a autoajuda da minha vida, né, entendendo que mais importante do que a autoajuda é a ajuda do alto, né? Então eu comecei a viver essa verdade, e aí agora, né, eu decidi fazer novamente, né, com os irmãos que congregam com a gente, né, um outro plano de leitura, né, para ler novamente, mas não mais em um ano, ler em 2 anos. Então nós começamos em fevereiro de 2020, e agora em fevereiro de 2022 nós terminamos, né, esse ciclo novamente. Eu consegui ler pela segunda vez. Então eu quero compartilhar com você, eu fiz esse vídeo aqui, eu decidi trazer essa informação aqui, na verdade, para poder compartilhar e te animar e te inspirar também a ler a Bíblia, né? É claro que o ideal é que a gente leia a Bíblia toda, não só uma vez, mas várias vezes, né? A palavra de Deus diz que ela é vida, a palavra de Deus é vida, Ele é o verbo vivo. Ler a Bíblia, conhecer, viver intensamente a Bíblia, deixar o Espírito Santo falar com você através da leitura bíblica é algo maravilhoso. Eu não pretendo parar de ler a Bíblia, eu não pretendo parar de ler livros sobre a Bíblia, livros que falem sobre a palavra de Deus, livros que me ajudem a entender ainda mais o que está ali, a ter mais conhecimento e mais profundidade no meu relacionamento com Deus. Eu te animo
a fazer o mesmo. É por isso que eu fiz esse vídeo, é por isso que eu fiz esse canal. Tá bom? Então eu quero compartilhar com você essa alegria. Eu deixei um vídeo, vou deixar aqui um vídeo na descrição desse vídeo, um link para um outro vídeo, onde eu dou algumas dicas práticas para você planejar as suas leituras também. Se você quer ter o hábito de ler, se você entende que é importante para a tua vida como um cristão, como uma cristã, você vai ter dicas ali que vão te ajudar. É claro que existem várias outras, eu te animo inclusive a procurar, né? Aqui no YouTube tem muito material, tem muito vídeo de muitas pessoas com autoridade que falam sobre leitura bíblica, leitura de livros. Eu te animo a conhecer mais o Deus a quem você serve através da leitura. E se esse vídeo te ajudou, se você se sentiu abençoado, abençoada com esse vídeo, quero te fazer um pedido para que você curta o vídeo, deixe o teu like, né, para que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso vai ser muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas. O nosso único propósito aqui é glorificar o nome de Jesus, é que Jesus seja conhecido e reconhecido, e que você tenha uma vida abençoada e uma vida edificada através da leitura e da meditação na Palavra de Deus. Então, eu deixo aqui para você o meu grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.